Muito bem, nós estamos de volta e vamos ver aí, a Solange de Souza foi à Secretaria de Fazenda hoje e o governo anuncia o pagamento dos servidores estaduais, não é, a tabela, durante todo o ano de 2023. Uma excelente notícia para os servidores. Porém, o governo disse também que vai começar o ano com 10 milhões de reais a menos do Fundo de Participação. Acompanhe com Solange Souza. A equipe econômica já foi informada. O governo do Piauí vai começar o ano com 10 milhões de reais a menos no Fundo de Participação do Estado. Nós, como eu falei para vocês, quando a peça orçamentária, né, ela foi colocada para 2023, praticamente um valor, recurso igual a 2022, nós já tínhamos consciência que esse reflexo da economia nas quedas da receita, ela já ia acontecer. Então é por isso que nesse momento o Estado tem que trabalhar da forma do equilíbrio fiscal, mas com os pés no chão, voltado para aguardar também como é esse dado da economia que vai acontecer daqui para frente. Outra preocupação é a ação movida no Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal de Justiça do Piauí de 7 bilhões de reais, que pode comprometer áreas essenciais. Se sair essa decisão conforme se foi colocado, pelo contrário, a ideia paralisa o Estado, né? Porque se vem uma ação de 7 bilhões de reais que o Estado tiver que cumprir algo, imagine que a nossa receita corrente líquida, a receita do Estado hoje como um todo, é em torno de 15 bilhões de reais. Quer dizer, só a folha de pagamento é 7 bilhões, repasse aos poderes é 1,6 bi, né? Com certeza, se tiver uma decisão, se tiver que cumprir, aí vai ser uma desorganização do Estado como um todo. Apesar das dificuldades financeiras, a tabela de pagamento foi divulgada hoje. O dinheiro começa a ser pago no dia 25 de janeiro e termina em 29 de dezembro. Os servidores seguem recebendo o salário dentro do mês trabalhado. O dinheiro continua pago por 2 faixas em 2023. Os primeiros a receber são aqueles que ganham até R$2.000 por mês. Valores acima vão ser pagos até o último dia útil. Sim, a gente, como foi dito pelo governador ontem, o princípio básico nosso é da questão do equilíbrio fiscal. Esse início de ano, de qualquer modo, a gente tem uma redução das despesas, até porque nós estamos vivendo um momento de transição, né, do ponto de vista da administração, então várias funções do Estado, né, que não são essenciais estão paralisadas, então nesse primeiro momento a gente pode absorver isso com tranquilidade. Se trata da primeira parcela, na realidade, né, você tem dia 10 e dia 20. No Piauí, são 139.312 contra-cheques. Por mês, o governo destina R$ 528.511.000 para o pagamento dos servidores públicos. Com o 13º salário por ano, o valor chega a quase 7 bilhões de reais. Isso representa 40% da receita líquida do Estado. Nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o secretário de Planejamento, Washington Bonfim. Boa tarde, secretário. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde. Sou eu quem agradece a oportunidade. Eu tinha curiosidade de vir aqui, quero só te informar. Saber como é o clima aqui no jogo do poder, né? Esses jogadores... É muito falado, tem muita repercussão, mas assim, que eu me lembro é a primeira vez. Mas deixa eu lhe dizer, aqui onde nós estamos, no porão, é tranquilo. Aqui, o ruim era se o senhor tivesse que subir lá para a suíte master. Aí encontrar dificuldade, secretário. Não, mas eu já estive várias vezes lá com o mas aí ele me enganou, aí foi algum problema. Esse aí é terrível. Mas aqui é tudo tranquilidade, é tudo tranquilidade. Mas, secretário, a gente está vendo, a reportagem da Solange trouxe, que para o servidor está tudo ok, tabela até o final do ano. Agora, diante desses impasses aí, redução de receita do fundo, impasse com a justiça, como é que fica a ambição do governador Rafael de
fazer com que o investimento próprio do Estado cresça, lembrando que 2022 já foi o maior de todos os tempos. E ele quer que 2023 bata este recorde e seja o maior de todos os tempos, de novo. Como fazer que essa ambição dele se realize diante das dificuldades? Olha, a questão a gente tem dificuldades, esse é o meu modo de entender, digamos, são contingentes. Do ponto de vista mais geral, a gente tem que esperar um pouco como é que a economia brasileira vai andar, mas existem perspectivas positivas de redução da inflação, mas tem uma nova equipe econômica, então a gente precisa esperar um pouco. Uma outra questão é que, por exemplo, se você imaginar, por exemplo, a questão do Bolsa Família, a manutenção do valor de R$600, como foi obtido agora no final do ano através da PEC da transição, mais a questão da autorização de que você tenha famílias com crianças até 6 anos com R$150 por cada criança. Num estado como o Piauí, que tem as características socioeconômicas mais frágeis que a gente tem, isso representa um impacto muito positivo, sobretudo na economia dos principais municípios e dos municípios de uma maneira geral. Então, você tem, nesse dado, você tem algo expressivo. E, obviamente, que à medida que, especialmente o governo federal, fosse estabelecendo, sair desse momento inicial, que é um momento, em qualquer circunstância, um momento difícil, em que as coisas andam mais devagar, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter um momento bom do ponto de vista de recursos orçamentários para tocar os principais projetos do governador Rafael. Por favor, antes de passar para as perguntas, abrir para as perguntas dos jogadores. Se o senhor tivesse que dizer agora o número, em valor e em percentual do investimento para esse ano. Olha, o que está na LOA é um valor bastante baixo, é algo em torno de R$260 milhões, é bem aquém, mas foram tomadas medidas, por exemplo, aquilo que foi votado na Assembleia Legislativa no final do ano, com uma certa correção das alíquotas relativas ao ICMS, deve ter um impacto positivo sobre as receitas estaduais, especialmente nesse item de investimento. Digamos, o melhor cenário seria alcançarmos algo em torno, em termos de recurso próprio, sem contar operações de crédito e tal, algo em torno de 900, R$1 bilhão. E contando com? Contando com a reação da economia. Não, dizendo, contando com esses empréstimos, essas operações? Aí a gente tem que ver, porque, por exemplo, do ponto de vista de operação de crédito interna, que são mais rápidas, que podem sair, a gente ainda não tem negociação, então precisa ver esse valor. Isso que eu acabei de dizer, na realidade a gente tem uma contingência difícil nesse primeiro mês, mas temos tomado, e o governador, na sua inteligência, na sua proatividade, se precaveu em relação à questão da arrecadação, ainda no período de transição no ano passado, encaminhando para a Assembleia um ajuste na questão das alíquotas que beneficia as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista de cesta básica, isenta, por exemplo, do PVA de motos, mas também tem um pequeno ajuste em relação à tarifa, quer dizer, a alíquota de ICMS, que deve fazer com que a arrecadação reaja, mas você tinha o princípio da anualidade, foi vencido, foi votado em 22, mas a gente tem o princípio da noventena. Então, isso só vai valer a partir de abril. Pois não, Kátia? A minha pergunta tem tudo a ver com esse tema, embora a gente vá falar agora de outra área, doutor Washington, questão de dinheiro. Uma das atribuições do planejamento é exatamente promover a captação de recursos, fora, tanto no próprio país, nos programas federais, como fora. O senhor tem uma experiência já com isso, na Prefeitura de Teresina, que é bem sucedida. Eu queria saber se, na sua cabeça, para a sua equipe, já tem alguma área, algum norte, algum rumo para a tentativa de atrair recursos para projetos, políticas públicas do Piauí de fora, que às vezes até recursos a fundo perdido que a gente não tem acesso. A gente tem, nesse caso,
tanto o governador Wellington Dias, né, hoje ministro Wellington Dias, quanto a governadora Regina encaminharam algumas operações de crédito